Vamos definir critérios para determinar a convergência de séries numéricas que são formadas por termos positivos. Séries de termos numéricos positivos é o que a gente vai denominar de séries positivas. Elas têm uma característica importante que é a sua monotocidade, ou seja, na hora que você monta uma sequência de somas parciais, então imagina que eu estou fazendo uma soma do termo AN, onde cada um dos meus ANs é positivo, tá? Com N aqui, podemos de 0 ou outro índice qualquer até o infinito. Quando eu começo a fazer as somas parciais, eu vou ter o A0, o S1 vai ser o A0 mais o A1, e assim por diante. O meu Sn vai ser o A0 mais o A1 mais o AN. O S de n mais 1 vai ser todo mundo que está aqui, ou seja, o Sn, mais o termo seguinte, que é o AN mais 1. Só que esse cara aqui, ele é positivo. Então, isso significa que isso aqui vai ser maior ou igual a S de n. Ou seja, S de n mais 1 é maior que o S de n para todo n. Portanto, a minha sequência a sequência de somas parciais é crescente. Então, vamos definir aqui precisamente, né? Então, eu digo que uma série AN, tal que AN é positivo para todo n, é uma série de termos positivos ou simplesmente uma série positiva, tá? A sequência de somas parciais de uma série positiva é crescente. Esse é o ponto-chave. Ela é monótona crescente. Portanto, quando eu trabalho com série de termos positivos, uma série converge positiva se e somente se a sequência de somas parciais for limitada superiormente. Se ela for limitada, converge. Se não for limitada, diverge, tá? Então, nós temos essa consequência aqui. Uma observação importante é que quando a gente fala ou define série de termos positivos, eu estou supondo que ela é positiva para todos os termos. Mas se você tiver uma série em que alguns termos iniciais são negativos e a partir de um determinado ponto ela é toda positiva, então você pode simplesmente ignorar esses termos, né? Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse uma série que fosse de 0 a infinito, tá? Do AN, onde todos os termos menores do que 10 fossem negativos. E os termos maiores do que 10 fossem positivos, maiores ou iguais a 10. Então, você pode simplesmente escrever isso aqui como sendo o A0 mais o A1 mais o A9, que são os termos negativos, mais uma soma do n começando de 10 a infinito do AN. Então, essa parte aqui é um número, porque é uma soma finita de números. Esta parte que está aqui é uma série numérica de termos positivos. Então, eu posso usar os critérios de somas positivos, tá? Então, o importante sempre, quando a gente está pensando em séries, não é exatamente esse índice inicial aqui, mas o que acontece no final, na parte infinita da série, tá? Basta que o n seja maior ou igual a zero para um certo n0. Bom, dado que nós temos uma série de termos positivos, há algumas formas de mostrar que a minha sequência de somas parciais é limitada ou não. E uma das formas é aquilo que a gente viu lá em sequências, né? Para mostrar comparando ela com a integral de uma certa função. Então, esse nosso primeiro critério para a série de termos positivos é o chamado critério da integral, tá? O critério da integral considera que eu tenho uma série de termos positivos e se existir um certo ponto dos naturais, tal que uma função contínua desse ponto até o infinito é decrescente
e o f aplicado no índice k é exatamente o ak, para k maior ou igual a p. Então, se a integral da função de p a infinito for finita, então a minha série correspondente converge. Se a minha integral de p até infinito for mais infinito, então a minha série diverge. A demonstração segue aquele raciocínio, né? Então, como eu tenho um certo n maior que np, eu quebro em uma soma finita de números, e aqui é uma soma infinita, que é representada pela função f. Tá? Então, só preciso mostrar a convergência dessa parte aqui. Mas a função é contínua decrescente, o f de k é igual a k. Então, a gente tem aquele gráfico, né, que a gente já trabalhou lá, um gráfico decrescente. E como a gente sabe, nesse caso, que a integral da função a partir do ponto P é um número finito, eu vou então construir os retângulos na parte inferior da minha função, para que a área correspondente a esses retângulos somados fosse menor do que a integral da função nesse trecho. Então, como a função é contínua decrescente f de k igual a k, você tem que cada uma dessas áreas, que nesse caso aqui, quando eu aplico o p mais 1, a altura vai ser f de p mais 1, que é o ak mais 1, o ap mais 1. Então essa área é ap mais 1. Esta área aqui vai ser o ap mais 2, e assim por diante, essa última área vai ser o an. A soma desses termos todos é a soma de p até n, dos AKs, tá? Que é menor do que a integral de p até n. Portanto, nós temos aqui que a soma de todos os AKs com k variando de p mais 1 até n é menor ou igual à integral de p até n de f de x dx, que é menor do que a integral de p até o infinito de f de x dx. Mas esta integral aqui, por hipótese, ela é um número, ela é finita. Portanto, essa sequência de somas parciais é limitada por esse número. Como ela é monótona e limitada, ela é convergente. Tá? Bom, a gente não vai demonstrar o item 2, porque é muito semelhante, né? Aqui no caso, o que você precisa fazer é mostrar que ela é ilimitada. Então, nesse caso, em vez de você construir as áreas na parte inferior do gráfico, você vai construir os retângulos na parte superior. Então, a soma vai ser maior do que a integral. Como a integral diverge, por hipótese, você vai concluir que a sequência de somas parciais também é ilimitada e, portanto, ela diverge para mais infinito. Vamos ver um exemplo aqui, né? Eu tenho essa série aqui, né, uma somatória de n de 2 a infinito de 1 sobre n vezes ln de n, tá? Eu tenho que começar aqui de n igual a 2, né, porque para 0 isso aqui é 0 denominador, para 1 ln de 1 é 0, então tem que começar de 2. Eu vou mostrar isso observando primeiro que essa função, a partir de 2 até mais infinito, dado para f de x igual a 1 sobre x ln de x, primeiro, ela é contínua, né, para x maior ou igual a 2, e eu preciso mostrar que ela é decrescente para usar o critério da integral. Então, para fazer a derivada disso aqui, eu tenho a derivada, vai dar menos 1 sobre esse termo ao quadrado, vezes a derivada desse termo por causa da regra da cadeia. Então, vai dar menos 1 sobre esse termo ao quadrado, multiplicado pela derivada que está aqui em cima. Então, vai dar x, derivada de x é 1, daí sobra ln de x, mais x vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Então, o resultado aqui é um número positivo, né? Ln de x mais 1, aqui também é positivo, mas como tem esse sinal de menos, a minha derivada dá negativo para x maior que 2. Portanto, ela é uma função decrescente. Então, pelo critério da integral, o que eu preciso fazer é só determinar a integral do ponto inicial até o infinito. Nesse caso aqui, o meu ponto inicial é o 2 mesmo, então eu vou fazer a integral de 2 até y, depois vou fazer o y tender a infinito. Integrando 1 sobre x ln de x,
A primitiva desta função é ln do ln de x, tá? Vocês podem verificar. Então, vai dar o ln do ln de y menos o ln do ln de 2. Então, quando eu faço o y tender a infinito, isso aqui é constante, isso aqui vai para infinito, tá? Portanto, a integral deu infinito. Como, bom, estou usando o critério da integral, satisfez as condições de ser contínua, decrescente, e verifiquei que a integral nesse ponto divergiu, eu concluo pelo critério da integral que a somatória vai divergir. Bom, esse é o nosso primeiro critério para a série de termos positivos. Nós vamos ver vários outros critérios. O próximo deles é o chamado critério de comparação. O critério de comparação, ele novamente continua utilizando o fato de ser uma série monótona. Só que agora ele vai tentar, como o nome diz, comparar com outras séries que a gente já conhece, né? Então tem várias séries que a gente sabe os resultados de convergência ou divergência e a gente vai utilizar isso para comparar com as demais. Então a gente vai usar a série geométrica, a série P, né? Converge se P é maior que 1, diverge se P está entre 0 e 1, tá? E assim por diante. O teorema diz o seguinte: imagina que eu tenha duas séries de termos positivos, ou duas séries positivas, AN e BN. Se existir um certo ponto, não precisa ser desde o começo, basta que tenha um ponto a partir do qual isso ocorra, tal que a minha primeira série o termo da minha primeira série é menor que o termo da segunda série. Então, significa que se o AN converge, então o BN converge. Não, se o BN converge, o AN converge. Se a maior converge, então a menor também converge. Porque se essa converge, ela dá um valor, então ela é limitada, a N é limitada pela BN, portanto a N converge. E o contrário, se a menor divergir, como esta é maior, também tem que divergir, tá? Então é critérios para comparar duas séries, uma que a gente não conhece e outra que a gente conhece. A convergência. A demonstração disso é relativamente simples, né? Já que isso vale a partir de um certo NP, a gente pode tomar a sequência de somas parciais a partir desse P. Então, a soma de P mais 1 até N do AK é menor que a soma de P mais 1 do N do BK. Como isso aqui é uma série de termos positivos convergente, ela é limitada e é limitada pela soma da série. Então, isso é menor do que a soma infinita da série, que é um número, tá? Então, essa sequência aqui é uma sequência de somas parciais limitada, portanto, ela também é convergente, já que ela é monótona, tá? O outro caso é análogo, né? Se eu tiver, aí eu esqueço essa parte aqui, se eu tenho o BK maior do que o AK, se isso aqui vai para infinito, então isso aqui tem que ser ilimitado, portanto, ela também é divergente. Esse é um critério extremamente útil, né? Porque a gente pode comparar com diversas séries que a gente conhece. Então, por isso que a gente precisa saber sempre algumas séries básicas que são bem conhecidas quanto à sua convergência ou divergência. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu estou fazendo uma soma de 0 a infinito de 1 sobre k mais 1 multiplicando o seno de 1 sobre k mais 1, tá? Eu digo que essa série aqui, ela converge, né? Por quê? Eu sei lá do cálculo 1 que a função seno, para valores bem pequenos de seno, por exemplo, menores do que 1, seno de x é menor ou igual a x. Portanto, 1 sobre k mais 1 multiplicado por seno de 1 sobre k mais 1, que é o termo que eu quero mostrar, ele é menor do que esse aqui eu mantenho, e esse aqui é menor do que 1 sobre k mais 1. Então, isso aqui é menor do que 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Mas a série 1 sobre k mais 1 ao quadrado é uma série P com P igual a 2.
Ah, mas a série P não tem lá o K mais 1. É, mas isso é só uma questão de índice, né? Então eu posso começar de K igual a 1 aqui, ó, e alterar isso para 1 sobre K ao quadrado, tá? Então isso aqui é uma série P com P igual a 2, convergente, tá? Então pelo critério de comparação, como esse termo dessa série é menor do que o termo dessa série, segue que essa série aqui é convergente. Portanto, provei a convergência dessa série sem calcular o valor dela. Um outro exemplo, a série k de 1 ao infinito de k sobre k ao quadrado mais 2k mais 1 diverge. Como eu vou mostrar isso? Bom, vou tentar provar que ela é maior do que uma série que eu sei que diverge. Bom, que séries que eu sei que diverge? Eu sei que se eu somar constante ela diverge, né? Eu sei que a série harmônica diverge. Será que isso aqui é maior do que a série harmônica? Então vamos tentar fazer as contas aqui, né? Então estou multiplicando aqui por 1 sobre k, né? Estou dividindo tudo por k ao quadrado em cima e embaixo. Então fica 1 sobre k sobre k ao quadrado. Aqui eu dividi por k também, quadrado, então ficou 1 mais 2 sobre k mais 1 sobre k ao quadrado. Esse termo que está aqui, 1 mais 2 sobre k mais 1 sobre k ao quadrado, isso é 1, isso aqui é menor do que 1, né? Do que este para k maior que 2, por exemplo, né? Isso aqui também é menor que 1, então essa soma aqui é menor que 4. Portanto, 1 sobre esse cara é maior do que 1 sobre 4. Portanto, este cara que aparece aqui é quase o mesmo, só faltou esse termo. Multiplicando por 1 sobre k de ambos os lados, eu vou ter exatamente o meu termo original maior que 1 sobre 4k. Então você vê que o termo original é maior que 1 sobre 4k. Bom, mas isso é uma constante multiplicando o termo da série harmônica. Então, como a série harmônica diverge e esta aqui é maior do que a série harmônica, eu chego à conclusão que esta aqui também tem que divergir, porque vai para mais infinito. Bom, então o importante aqui, sempre a gente está lembrando as diversas séries que podem ser usadas, né? Então a gente nunca pode esquecer delas, né? Então as fundamentais são a geométrica, né? Geométrica, que é somatório de t elevado a n, n começando de 0, de 1, não importa muito, né? Se t está entre 0 e 1, ela converge. E diverge se t maior ou igual a 1. A série P, em que nós temos aqui de 1 a infinito, de 1 sobre n elevado a p. Então, se o p estiver de 0 a 1, diverge. Se o p for maior que 1, converge. Ok? Lembrando que o caso p igual a 1 é o que a gente chama de série harmônica, tá? Então, isso é a base para fazer as comparações quando forem necessários. Lembrando que também que a gente sempre pode utilizar aqueles critérios gerais que funcionam para qualquer tipo de série, como determinar a sequência de somas parciais ou determinar o limite do termo geral. Se o limite do termo geral for um valor diferente de 0, então ela diverge. Você pode usar o critério da divergência aqui. Você só não pode usar séries positivas, não tem sentido usar o critério das séries alternadas, né? Porque são termos positivos. Nós vamos ver mais alguns critérios, né? Então, vamos agora para o nosso critério do limite. Uma dificuldade que existe com o critério da comparação é que eu preciso mostrar que essa desigualdade aqui vale para todo n maior que um certo índice, tá?
Muitas vezes eu consigo mostrar isso, mas às vezes eu não consigo mostrar isso para todo n. Então, o critério de limite, ele facilita um pouco essa situação, dizendo o seguinte: se eu tiver duas séries positivas com a segunda série não nula para todo n maior que um certo Q, e se eu tomar o limite do AN sobre o BN e isso for um certo número real, L, tá? Então, nós temos as seguintes situações. Primeiro, se o número for um número positivo, né, como é uma sequência de números positivos, ele pode ser maior ou igual a zero ou pode ser infinito, né? Se ele for positivo, real, então, ou ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Então, se der um número fixo, positivo, então a convergência de uma implica a convergência da outra. O interessante aqui é que eu não preciso mostrar a desigualdade para todo n, é só tomar o limite da sequência da razão e ver o que dá, né? Agora, se o L vai para mais infinito e Bn diverge, então a n diverge. Isso é interessante porque se o limite vai para mais infinito, apesar do Bn divergir, então você vê que o AN deve crescer muito mais do que o BN. Por isso que, já que o limite deu mais infinito, por isso que isso divergindo significa que isso também tem que divergir, né? É assim que a gente vê. Por outro lado, se ela vai para zero e o BN converge, né? Lembra que o limite de uma série convergente vai para zero. Portanto, o que a gente conclui é que se aqui vai para zero e esse cara aqui, essa razão, vai para zero também, significa que o AN cresce mais devagar do que o BN. Portanto, ela também vai convergir, tá? Ou seja, quando o limite dá um número real, ambas convergem ou ambas divergem. A gente sai com resultado direto. Agora, se der zero ou mais infinito, eu vou ter que olhar o termo da série de baixo, né? Se a série de baixo for divergente e der mais infinito, a de cima também é divergente. Se a série de baixo for convergente e o limite for zero, então a de cima é convergente. Ok? A de baixo é divergente, mas o limite deu zero. O que eu concluo? Nada, porque não tem essa situação, tá? Então, eu só posso usar essa relação mais infinito com divergência, zero com convergência, tá? A demonstração disso vem da definição, né, do limite. Então, a gente considera aqui o limite do AN sobre BN ser igual a L. Isso significa que para todo epsilon existe um N0 tal que o AN sobre a BN vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Vou tomar um epsilon específico, que é L sobre 2, para facilitar. Então, vai ficar aqui L menos L sobre 2 dá L sobre 2, L mais L sobre 2 dá 3L sobre 2. Então, meu AN sobre BN está nessa faixa. Vou multiplicar tudo pelo BN. Então, a minha série AN, ela está limitada inferiormente pela BN e superiormente, pela BN multiplicada por L dividido por 2 e superiormente por 3 vezes L sobre 2 vezes a BN. Então, se essa aqui é a menor, se a maior for convergente, então, por essa desigualdade, a menor também é convergente. Se a menor for divergente, então essa aqui também é divergente, tá? Então, sempre na comparação, eu vou chegar por esse resultado. Então, pelo critério de comparação, ou ambas convergem ou ambas divergem, tá? Já que eu tenho as desigualdades aqui. No caso 2, é um pouquinho diferente, já que o meu limite agora deu infinito. Já que o meu limite, definição de limite, existe um m maior que zero, tal que n maior que n0, implica que a n sobre bn vai ser maior do que m.
Tomando m igual a 1, eu tenho para todo n maior que n0, eu tenho a n maior que o bn. Então, se o limite deu infinito, existe um certo ponto onde o AN vai ser maior que o BN. Pelo critério de comparação, a série diverge se a BN for divergente. Finalmente, o caso 3. Se o limite do AN sobre BN for zero, da mesma forma, na definição de limite, existe um epsilon, a partir de um certo n0, o AN sobre BN está entre menos epsilon e mais epsilon. Tomando o epsilon igual a 1, eu tenho que a n sobre bn está menos 1 e 1, então eu tenho que o AN vai ser menor do que o BN. Se o BN é convergente, que é a maior, então a menor também converge pelo critério de comparação. Essa é a demonstração, mas a gente tem que lembrar sempre que o que importa é o enunciado, né? Então a gente precisa sempre ter o cuidado de lembrar o enunciado. Ou seja, diferentemente do critério de comparação, eu não vou me preocupar em mostrar a relação entre elas, entre o AN e o BN. Eu vou tomar o limite da razão delas, desde que o BN seja sempre diferente de zero. Se der um número, ambas convergem ou ambas divergem. Tá? Se der mais infinito e a de baixo divergir, então a de cima diverge. Se der zero e a de baixo convergir, então a de cima também converge. Vamos ver um exemplo, né? Vou mostrar que a série k vezes a exponencial de menos k é convergente. Eu vou tomar duas séries, uma AK igual a k sobre exponencial de menos k e a BK como sendo 1 sobre k ao quadrado. Na verdade, tomando os termos gerais das séries, né? Quando eu faço o limite desses termos gerais, eu tenho aqui, vai ficar k dividido o AK é k dividido pela exponencial de k, e o BK é 1 sobre k ao quadrado, mas como eu estou invertendo o BK, o k ao quadrado vem para cima, vai ficar k ao cubo sobre exponencial de k. O limite aqui dessa sequência é o limite dessa função com x no lugar do k. Então, como aqui é x ao cubo dividido pela exponencial, o exponencial domina, esse limite vai para zero. Portanto, ou ambas convergem ou ambas divergem, certo? Não, nós estamos no terceiro caso. O terceiro caso diz que se o limite for zero e a de baixo convergir, a BN convergir, então a AN converge. E a de baixo aqui é justamente a série P com P igual a 2. Ela é convergente. Como deu zero, eu concluo então que a de cima, que é o AK, que é essa série aqui, série do AK, é convergente. Outro exemplo, vou mostrar que a série 1 sobre o ln de k mais 1 é divergente. Para fazer isso, eu vou comparar com a série 1 sobre k mais 1. Então, o meu problema aqui é encontrar a série, ou o termo da série que eu vou comparar, né? Então, eu vou comparar aqui com k mais 1. A k vai ser 1 sobre o ln de k. O bk está dividido, então é o inverso disso, passa multiplicando. Fica k mais 1 sobre o ln de k mais 1, né? K mais 1 cresce mais rapidamente que o ln de k, né? Mas qualquer coisa vocês podem fazer essa função por L'Hopital. Nós temos aqui, então, que diverge para mais infinito. Nós caímos agora aqui no caso 2. Se a de baixo divergir, então a de cima vai divergir. E nesse caso, a de baixo é 1 sobre k mais 1. Essa soma desse termo vai dar a série harmônica, que é divergente. Então, segue pelo critério de comparação que a série 1 sobre ln de k mais 1 também é divergente.